Sabemos que a redação tem um peso muito grande na nota final do Enem, mas fique tranquilo, o nosso especialista trouxe dicas essenciais para uma redação nota 1000. Pessoal, tudo bem com vocês? Vini Beltrão aqui de novo, professor de linguagens, coordenador de ensino e inovações no SAS Educação, e agora a gente vai falar da temida, a redação. O que você faz com aquilo? Socorro, tem que escrever 30 linhas, texto dissertativo, argumentativo, repertório, qual é o tema? Vocês estão achando que eu vou dizer qual é o tema da redação? Que eu tenho informantes? Não. A gente vai falar da recorrência dos assuntos, afinal, não é de hoje que o Enem está aí, e os assuntos são sempre, como a gente já falou em um outro momento, desafios da nossa sociedade, da nossa nação brasileira. Então, vamos começar aqui no primeiro aspecto, que é motivos que podem fazer você zerar a redação, o terror na vida de qualquer candidato. Quais são os motivos? Primeiro, você fugir do tema. Não pode, né? Então presta atenção, leia os textos motivadores ali para ter certeza de qual é o assunto que você precisa discorrer, tá? Segundo motivo que pode te levar ao zero ou uma perda considerável de nota: você copiar ou usar trechos dos textos motivadores. Gente, nada de copia e cola, não faz isso porque não dá bom, tá? Então evitem isso. Outro ponto, um texto com menos de 7 linhas, ele é considerado insuficiente. Com menos de 7 linhas você não consegue escrever uma dissertação, estabelecer a tese, defender o seu ponto de vista, seus argumentos e propor uma solução para o problema ali, não é? Então tomem cuidado com esses aspectos que são os fundamentais, aqueles perigosos. De resto, cuida da ortografia, tenta desenvolver o texto, lembre-se que é uma dissertação, não vai escrever poema, carta de amor e tudo mais, que também não vai dar certo, tá? Então, Vini, tem receita para fazer a dissertação do Enem? Tem e não tem. Vocês passaram muitos anos aí na escola escrevendo textos de opinião. E aquele mais elaborado é o que nós chamamos de texto dissertativo argumentativo. Basicamente, espera-se que você estabeleça no primeiro parágrafo a sua tese. O que é a sua tese? O seu ponto de vista, a sua opinião sobre o assunto que precisa ser discorrido. Então, seu primeiro parágrafo tem que ficar claro que você sabe qual é o assunto, ele precisa ser discutido e você vai defender essa linha, esse ponto de vista, tá bom? Depois você tem ali 2 ou 3 parágrafos para desenvolver a sua argumentação. Como é que você pode proceder? A ideia é que você busque fatos e acontecimentos que justifiquem, que comprovem, que façam com que o seu argumento seja forte, seja uma muralha inderrubável. Existe inderrubável? Não, neologismo, acabei de criar. Mas a ideia é que você, então, busque do seu repertório, do seu conhecimento de mundo, os fatos que ajudem a convencer a pessoa que está lendo. Convencer como assim? É persuasão, né, gente? É a arte ali de você vai falando, vai entregando, olha, isso aconteceu, eu sabia e tudo mais. E aí, quando você percebe, a pessoa que está lendo o texto está concordando com você. Ela valida suas ideias. Então, de 2 a 3 parágrafos intermediários, trazendo fatos, conhecimento de mundo, notícias, fontes, dados, personalidades, referências no assunto, pesquisadores, e você usa esse conhecimento para deixar a sua opinião e o seu argumento muito bem estabelecido, ok? E a gente chega no último parágrafo. Esse último parágrafo, você tem que apresentar uma possível solução para o problema que foi apresentado. Uma coisa certa, toda proposta de redação é um problema que o Brasil enfrenta. E esse problema, gente, costuma ser cíclico. Já debatemos aí um pouco sobre meio ambiente, tá um pouco em falta nos últimos anos do Enem, mas pode ser um possível tema. Nós falamos também sobre direitos, deveres, cidadania e civilidade. Então, se todos nós temos os nossos direitos garantidos, se as minorias estão representadas, se os nossos direitos civis, se nós estamos agindo como cidadãos também. Outro tema interessante é a cultura da informação. E aí a gente vai falar de dados, vai falar da vida em rede, como isso afeta a nossa realidade. Daí também os temas costumam trazer um pouco de discussão sobre ética, moral, valores, enfim, tudo que ainda pode ser um obstáculo para a nossa nação, para a melhoria da qualidade de vida do brasileiro, pode ser uma proposta de redação do Enem.
E, finalmente, a proposta de intervenção, portanto, espera que você aponte a resolução. Vini, mas é um problema imenso, não dá para resolver de uma vez. Isso é muito importante. Escalar a resolução do problema. O que precisa ser feito? Quem precisa fazer? Para onde? Para que precisamos fazer isso? E o que esperamos alcançar? Quais resultados esperamos conquistar com essa proposta de intervenção? Nunca se esqueça, diferente das dissertações de outros vestibulares que temos aí no Brasil, em que na dissertação você só conclui a sua ideia, na dissertação do Enem você precisa apresentar uma proposta que realize uma intervenção no problema, ou seja, se não vai resolver, que melhore aquela situação até que a gente consiga sanar isso. Diquinhas bacana do tio Vini para você na reta final, pensando, ai socorro, eu não tenho repertório para onde eu vou, não gosto de ler. Pois é, não gosta de ler, vai escutar podcasts, né? Vocês já viram que tem várias notícias, várias reportagens na internet que possuem o áudio ali, então tá com preguiça de ler? Deixa o áudio tocando, ela vai narrando, né? Você tem uma narradora ou narrador ali que vai te contando. Tente formar grupos também de trabalho. Como assim grupos de trabalho? Monte com os seus colegas. Às vezes tem gente que gosta muito de ler sobre tecnologia, outras pessoas gostam de ler sobre questões ambientais, outras gostam de ler sobre política, geopolítica e tudo mais. Montem grupos, essas pessoas vão buscar toda a informação possível sobre aquele assunto que elas gostam e vocês vão se reunir durante a semana para trocar informações. Todo mundo consegue colaborar com o repertório do outro. E principalmente, não se esqueçam que os temas de redação são sempre acontecimentos relativamente próximos. Então é bacana que vocês verifiquem mais ou menos do primeiro semestre ali até maio, junho, agosto deste ano, para trás, quais foram os principais fatos, aqueles que tiveram grande repercussão na nossa sociedade. Talvez você encontre ali o possível tema do Enem, e se não encontrou o tema, com certeza você vai ter repertório para poder fazer uma excelente redação. Ó, a gente está aqui para ajudar você, não esquece, tá?